carrego dentro de mim um enorme fardo de sofrimento, o que levou ao colapso do meu eu interior. Sinto-me obrigado a partilhar esta história na esperança de que ela purifique a minha alma e dê conforto através da confissão. Mas entendo que no momento em que confessar ter traído meu cônjuge, as pessoas certamente me condenarão. E, no entanto, é importante compreender que a situação nem sempre é tão inequívoca e simples como pode parecer. A natureza humana é caracterizada por um grande número de dificuldades que vão muito além de qualidades, emoções e sentimentos positivos. Tendemos a nos imaginar como pessoas gentis. Mas cada um de nós carrega um pesado fardo de arrependimentos por ações que gostaríamos de corrigir. Tais pecados podem já se tornar aparentes ou permanecer ocultos, o que depende dos caprichos do destino e da escala dos nossos erros. Portanto, deve-se reconhecer que existe um lado negro em cada um de nós. Percebendo isso, contarei minha história. Sou uma mulher de 32 anos casada com um homem que considero o amor da minha vida, Mark. Um ano se passou desde aquele momento memorável. Mark e eu, que agora temos 35 anos, tínhamos uma amizade de longa data. Antes do casamento, namoramos durante 3 anos, e tudo começou em uma festa organizada por amigos em comum no último ano de faculdade. Apesar da óbvia devoção de Mark desde o início de nosso conhecimento, não prestei a devida atenção ao seu namoro, pois estava acostumada a receber admiração masculina durante toda a minha vida. Entendo que minhas palavras possam ser desanimadoras, mas preciso falar honestamente. Esteja preparado para o fato de que minhas palavras podem parecer ainda mais duras, mas lembre-se de que quero revelar plenamente meus pensamentos mais profundos. Veja, sempre me distingui pelo alto desempenho acadêmico e carisma. Isso é o que eles disseram na sociedade. Por isso, no círculo familiar, fui chamada de bonita e inteligente. Durante meus anos de formação, fui um extrovertido autoconfiante, sem medo de expressar minha opinião aos adultos. Para meu alívio, minha natureza sociável parecia encantar a maioria das pessoas ao meu redor. Mas agora quero falar sobre meu oposto, minha irmã mais nova, Amy, que tem 29 anos. Pessoalmente, ela sempre pareceu calma, até um pouco chata, pelo menos aos meus olhos. Ao contrário de mim, ela não se destacou nos estudos e encontrou consolo tocando um instrumento semelhante a uma flauta. Lembro-me claramente de como ela estudava durante toda a escola, nas noites de terça-feira e nos fins de semana. Por favor, evite me apresentar como uma líder de torcida estereotipada de Hollywood que gosta de zombar do irmão e da irmã mais novos, porque isso está longe de ser o caso. Apesar dessa percepção, eu tinha inclinações atléticas próprias, principalmente para a corrida, embora nunca tenha participado de competições. Por favor, entenda que ao descrever esses detalhes, quero apenas dar uma imagem precisa. Com uma comparação tão nítida, minha família e parentes mais velhos nos anos de minha formação estavam, aparentemente, naturalmente sintonizados comigo. Portanto, o aumento da atenção, do cuidado e, consequentemente, do favoritismo foi dirigido principalmente a mim. Como resultado, ocupei o papel de estrela da família durante toda a nossa infância. Para ser sincero, devo admitir que tive um certo prazer em ocupar uma posição tão elevada na família. Talvez esse tenha sido o motivo do relacionamento tenso entre Amy e eu. Não conseguimos cultivar a habitual amizade fraterna que é característica dos irmãos e irmãs. É difícil determinar quem é o culpado, mas, em última análise, isso não importa. É apenas a realidade da nossa situação. Mas, à medida que crescemos, percebi que Amy começou a desempenhar um papel mais proeminente nos assuntos familiares. Ela começou a frequentar todos os jogos de beisebol do nosso sobrinho, coisa que eu não tinha notado antes. O envolvimento de Amy na vida de nossa família não se limitou a assistir aos jogos de beisebol. Ela ia de boa vontade com nossa sobrinha mais nova para treinar natação, ajudava os avós nas compras e até vinha nos fins de semana para ajudar na horta. Embora eu não me ressentisse dela por fazer conexões tão pessoais com nossos familiares, não pude deixar de me sentir desconfortável quando ouvi pela primeira vez nossa família brincar no jantar, dizendo que ela facilmente concede seus atos aleatórios de bondade a todos. Com o tempo, comecei a notar esses casos com mais frequência, o que reforçou ainda mais a diferença entre o altruísmo de Amy e a minha própria experiência. Aos poucos,
Percebi que ninguém em nossa família admira mais minhas conquistas. Elogios e comentários de aprovação sobre minha aparência pareciam desaparecer no ar. Para alguns, esta súbita mudança de atenção pode parecer incomum, mas é importante compreender o quanto valorizei estas palavras de apoio dos meus entes queridos. Eles foram de grande importância para mim. Além disso, ninguém usava o apelido carinhoso que meu avô me deu. Embora não fosse exatamente um apelido preciso, parecia fofo. A esse respeito, nasceu em mim um rancor contra M. Quando os parentes começaram a procurar mais M, comecei a ser atormentado pelo ciúme. Tentei manter minha imagem e criar uma aparência de superioridade. Cada ação que tomei, cada decisão que tomei teve como objetivo superar M. Dediquei-me à formação em direito e comecei a trabalhar como assistente de advogado, decidindo futuramente ser advogado. M, ao contrário, seguiu sua paixão por trabalhar com crianças e após a formatura conseguiu um emprego no jardim de infância. Além disso, decidi sair da casa de nossa família e morar em um dormitório enquanto me formava em direito, e M optou por ficar com os pais. Embora eu tenha ganhado uma vantagem ao escolher uma carreira de maior prestígio, M gradualmente se aproximou de nossos pais porque morava com eles e cuidava deles. Isso, na verdade, determina a dinâmica do nosso relacionamento com minha irmã. A independência tornou-se uma prioridade para mim, pois me deu a oportunidade de fazer qualquer coisa. A vida independente aos olhos de parentes e amigos simbolizava força, resiliência e sucesso financeiro. Obter uma renda substancial reforçou ainda mais essa noção. Embora eu tenha ganhado uma vantagem ao escolher uma carreira de maior prestígio, M gradualmente se aproximou de nossos pais porque morava com eles e cuidava deles. Isso, na verdade, determina a dinâmica do nosso relacionamento com minha irmã. A independência tornou-se uma prioridade para mim, pois me deu a oportunidade de fazer qualquer coisa. A vida independente aos olhos de parentes e amigos simbolizava força, resiliência e sucesso financeiro. Obter uma renda substancial reforçou ainda mais essa noção. Curiosamente, nossos amigos em comum convidaram Mark para a festa de aniversário. Durante a comemoração, ele perguntou brincando sobre minha situação no relacionamento, o que me levou a perguntar sobre sua situação. Pela vontade do destino, naquela época estávamos ambos sozinhos. Este se tornou um momento importante em nosso relacionamento, pois ambos já pensávamos em diversas conexões com outras pessoas. Naquela época, eu estava genuinamente pronto para um relacionamento sério. Demos um salto de fé e começamos a namorar. Mark rapidamente se tornou o homem por quem me apaixonei genuinamente. Seu charme, beleza e atenção personificavam tudo que uma mulher poderia desejar de um parceiro. Quando iniciamos nosso relacionamento, ele havia deixado o emprego para perseguir seus sonhos empreendedores. Lembro-me claramente da determinação brilhando em seus olhos enquanto ele me contava com entusiasmo sobre seus planos. Eu adorei e valorizei esses momentos. Apesar de sua agenda de trabalho lotada, Mark nunca se recusou a compensar sua ausência com gestos românticos luxuosos. Acho que foi um dos fatores-chave que tornou nosso relacionamento tão feliz. Ao contrário de outros homens, ele respeitava a minha necessidade de espaço pessoal e permitia-me perseguir livremente os meus interesses. Após 3 anos de namoro, trocamos votos em um casamento pitoresco no campo. Naquele lindo dia, o sol brilhava forte e a visão de Mark em um elegante terno de noiva permanecerá para sempre em minha memória. Meu amor por ele ficou mais forte do que nunca. Nossas famílias e amigos se reuniram, radiantes de alegria e demonstrando seu apoio. Lembro-me claramente de Amy sentada ao meu lado, irradiando felicidade e me apoiando. Mas foi durante o jantar que ocorreu um momento inesquecível. Apesar da aparente banalidade, ele teve grande importância na minha vida. Alguém perguntou brincando sobre sua vida pessoal e a possibilidade de um relacionamento secreto. Com uma expressão sombria no rosto, ela respondeu que ainda não havia conseguido conhecer uma pessoa verdadeiramente especial em sua vida. Pelo que me lembro, ela nunca experimentou uma ligação romântica. Quando ela disse essas palavras, ela pareceu tomada por uma sensação de alívio e seu olhar se voltou para mim. Curiosamente, não fiquei triste com a situação dela. Pelo contrário, senti uma onda de felicidade ao perceber que tive a sorte de encontrar o amor, enquanto eu me continuava a procurar.
Depois de me casar, decidi deixar meu emprego de tempo integral e mudei para um emprego de meio período como paralegal em um escritório de advocacia. Apesar da redução da jornada de trabalho, meu salário permaneceu digno graças à minha experiência e formação. Paralelamente ao meu trabalho, dediquei tempo para continuar meus estudos e concretizar meu objetivo de me tornar advogado, preparando-me para o exame da ordem. Nesse cenário, consegui obter renda suficiente e ao mesmo tempo ter a oportunidade de viajar e buscar interesses pessoais. Ao mesmo tempo, Mark mudou seu foco para a criação e estabilização de seu negócio, mas ao mesmo tempo expressou o desejo de constituir família. Por isso, trabalhou constantemente para garantir o crescimento e o sucesso de sua empresa, sem perder a esperança no nascimento de um filho. Embora nunca tenha imaginado que teria um filho, decidi não discutir o assunto abertamente com Mark, percebendo que isso poderia gerar sérios desentendimentos entre nós. Ele decidiu firmemente ser pai, mostrando sua posição firme em relação às diversas situações da vida. Além disso, entendi que Mark precisaria de vários anos para crescer profissionalmente e construir uma reputação em sua área. Nesse momento, tive a oportunidade de refletir sobre meus pensamentos e sentimentos. Ao mesmo tempo, decidi falar sobre constituir família quando Mark atingir a estabilidade financeira e se sentir pronto para tal responsabilidade. A agenda de trabalho lotada de Mark muitas vezes o deixava exausto e eu era forçado a isso para me comunicar e me divertir com meus amigos. Se antes do nosso casamento eu me acostumava com sua ética de trabalho, depois de 3 meses de casamento comecei a viajar cada vez mais exclusivamente com meus amigos. Mark nunca se opôs a isso porque seu próprio emprego e suas dificuldades financeiras não lhe permitiam dedicar tanto tempo e dinheiro a mim quanto eu desejava. Durante uma dessas viagens, encontrei inesperadamente um velho amigo, Eric, que eu conhecia desde meus tempos de estudante, quando corríamos juntos na equipe de atletismo. Eric, que agora tem 33 anos, reapareceu na minha frente depois de um período considerável de tempo. Ele tinha uma aparência brilhante, um físico atlético e em forma que naturalmente atraiu a atenção de muitas mulheres para ele. Durante nossos anos de estudante, nosso relacionamento permaneceu estritamente platônico, já que muitas meninas o procuravam e adoravam constantemente. Nunca me considerei uma pessoa que busca ativamente os outros. Mas quando nos encontramos novamente durante a viagem, notei uma mudança incrível nele, uma maturidade recém-adquirida que só aumentou seu charme e sua atratividade física. Não vou entrar em detalhes, mas admito que não resisti ao seu encanto e acabei em seus braços. A princípio percebi nosso encontro como uma experiência fugaz, como um fenômeno único causado pela alegre antecipação do momento. Mas aquela noite deixou uma marca tão profunda em mim que ficou cada vez mais difícil resistir ao seu encanto. Ao longo da viagem, nossa conexão foi ficando cada vez mais forte e percebi que aos poucos estava me afastando do meu amigo. No final da nossa jornada, decidi que ele seguiria em frente e eu também. Mas, alguns dias depois, recebi uma mensagem dele admitindo quanto sente minha falta. Nós dois entendemos a realidade da nossa situação. Eu era casado e ele não procurava nada sério. Foi perfeito para nós dois. Logo comecei a ir ao seu apartamento, incapaz de resistir à atração magnética que partilhávamos. Nossas reuniões tornaram-se regulares e aconteciam 3 ou 4 vezes por semana. No início, víamos isso como uma fonte temporária de prazer, como uma aventura que inevitavelmente perderia o brilho com o tempo. Mas, ao contrário das nossas expectativas, a excitação não diminuiu. Ficou claro que nossas vidas coincidem em muitos aspectos, que temos princípios e valores semelhantes. Havia uma conexão emocional inevitável entre nós. Resolvi fazer uma viagem a pretexto de visitar um amigo, mas na verdade fiz uma viagem com Eric, percebendo que nossa ligação havia se tornado algo mais profundo. Depois dessa constatação, fui à casa dele com cada vez mais frequência e logo comecei a achar que estava vivendo uma vida dupla, com Mark e Eric. Era como se eu estivesse vivendo 2 vidas ao mesmo tempo. Devido à agenda lotada de negócios, Mark muitas vezes não estava em casa. Ele saiu de manhã cedo e voltou tarde da noite. Felizmente, meu trabalho de meio período me permitiu ter tempo livre suficiente durante o dia. Eric, sendo preparador físico, também tinha muito tempo livre e o dedicava ao nosso relacionamento.
Juntos, estávamos tão imersos na presença um do outro que o mundo exterior parecia se dissolver e só existíamos juntos em nosso próprio universo. Nosso relacionamento foi caracterizado por uma paixão profunda e emocionante. Não conseguíamos nos separar um do outro, deleitando-nos com a conexão feliz. Durante 6 meses tudo correu bem até que minha irmã me descobriu nosso segredo. Aconteceu no dia do nosso primeiro aniversário quando, voltando do trabalho, vi que Mark havia planejado cuidadosamente uma surpresa incrível. Depois de reservar um dia de folga para o trabalho, ele decorou a casa com um buquê de minhas flores favoritas, assou com habilidade meu bolo favorito e me presenteou com presentes luxuosos, coisas que eu já via há muito tempo. Durante nossa comunicação, senti um significado profundo. Vivenciamos momentos de sincero sentimento de proximidade e prezamos a companhia um do outro. Mas nosso feliz encontro foi subitamente interrompido quando um investidor ligou para Mark e exigiu uma distração urgente no trabalho. Embora ele tenha prometido voltar em algumas horas, não pude deixar de ficar chateado. Fiquei ofendido por ele ter me deixado sozinha, principalmente em um dia tão significativo, nosso aniversário. Sob a influência dessas emoções, decidi tomar medidas sem precedentes, movido por um instinto que me parecia ao mesmo tempo desconhecido e estranhamente familiar. Sentindo-me triste, tomei a decisão inesperada de convidar Eric para minha casa, o que foi a primeira vez para nós. Eu sabia que ele poderia me animar. Entre os momentos íntimos que compartilhamos, uma reviravolta inesperada nos pegou de surpresa. Amy, minha irmã, entrou na sala com um bolo, claramente querendo nos surpreender. Sua aparição me pegou de surpresa, pois a porta estava trancada e não consegui entender como ela entrou na casa. Quando ela viu Eric e eu juntos, ela congelou, incrédula, repetindo meu próprio choque. Eric se vestiu às pressas e saiu sem dizer uma palavra a nenhum de nós. Deixada sozinha na sala, Amy sentou-se em silêncio, sem saber o que dizer ou fazer a seguir. Após a partida repentina de Eric, percebi que ela queria encontrar uma explicação. Ignorando silenciosamente Amy, que permaneceu sentada no lugar, saí em busca de consolo ao ar livre. Para minha surpresa, Amy me seguiu, e sua raiva foi bastante palpável quando ela expressou sua decepção comigo. Ficou claro que ela não só estava ligada a Mark, como o resto da minha família, mas também sentia uma sensação de traição semelhante à minha. Diante do problema da falta de opções, fiz uma escolha difícil que me trouxe até aqui hoje. Eu estava ciente da necessidade da confissão, mas o anonimato me pareceu extremamente importante. Então aceitei o papel de vítima, deixando que minhas emoções me dominassem enquanto soluçava no ombro de Amy, transmitindo desesperadamente a ela meu sentimento de solidão. Apesar de sermos casados, muitas vezes eu me sentia privada de atenção por causa da agenda lotada de Mark. Foi nesse estado de tensão emocional que me senti completamente infeliz quando ele me deixou sozinha no dia do nosso aniversário. Em busca de uma libertação, tomei a decisão impulsiva de contratar alguém que pudesse melhorar temporariamente meu humor tentando dissipar os medos. Enfatizei para Amy que esta é uma reunião única que não exige apego emocional porque a pessoa simplesmente fornece serviços pagos. Tendo revelado esse segredo a ela, senti que ela acreditou em cada palavra e ficou cheia de compaixão pelo meu problema. Ela me abraçou com força e disse que o próprio Mark se arrepende de ter me deixado sozinha novamente. Devido à sua ausência inesperada, Mark fez um gesto atencioso, pedindo a Amy que me fizesse companhia até seu retorno. Para fazer essa surpresa, Amy foi ao escritório de Mark e pegou uma chave reserva de nossa casa para introduzir um elemento surpresa. Amy foi solidária com os problemas de lidar com o sentimento de solidão, compartilhando sua própria experiência de ausência de um parceiro. Aproveitando a oportunidade, ela ministrou uma palestra sobre moralidade e a importância de observar os valores familiares. Em resposta, convenci-a de que foi um erro pontual e já carrega um fardo. Ao perceber a gravidade da situação, ela me aconselhou a confessar a Mark o que havia acontecido. Reconhecendo a necessidade de franqueza, prometi-lhe que escolheria um momento e local adequados para a confissão e pedi-lhe que fosse extremamente cuidadosa, instando-a a não contar nada a pessoas de fora. Amy me prometeu manter nossa conversa confidencial, no que acreditei sinceramente graças à nossa amizade de longa data desde a infância. Continuamos conversando por quase 3 horas, compartilhando nossos pensamentos e emoções.
Eventualmente, Mark voltou para casa e o resto do dia passou aparentemente como de costume. Apesar do óbvio desconforto de Amy, ela se absteve de expressar suas preocupações. Enquanto Mark e eu continuamos cuidando de nossos negócios, Amy saiu silenciosamente, expressando um pedido para nos deixar em paz. Mas, no fundo, senti que o peso do meu segredo pesava sobre ela, levando a uma turbulência emocional. O que exatamente causou sua ansiedade interior, ainda não sei. Mas sem saber disso, Amy se deu ao trabalho de entrar nas redes sociais e estudar atentamente a lista dos meus amigos. No decorrer de sua determinada investigação, ela descobriu que Eric não é uma pessoa anônima, como eu imaginava, mas um velho amigo meu. No dia seguinte, Amy entrou em contato comigo, com a voz cheia de acusações e críticas enquanto me contava suas descobertas. Sentindo-me frustrado pelas ações intrusivas de Amy, levantei a voz e avisei-a severamente para parar de interferir em meus assuntos. Apesar da minha explosão, ela permaneceu calma e me ameaçou discretamente. Dizem, tenho que confessar minha infidelidade a Mark, caso contrário ela resolverá o problema com as próprias mãos. Em resposta, ameacei-a abertamente, jurando arruinar-lhe a vida se ela ousasse revelar a verdade. Lembrei-lhe que nossos pais estavam inclinados a ficar do meu lado e enfatizei que tenho a capacidade de facilmente virar o jogo contra ela. Eu já havia usado táticas semelhantes mais de uma vez no passado, e ela sabia perfeitamente quais consequências isso poderia levar. Havia pensamentos perturbadores em minha cabeça sobre vingança, que me seria responsável pelas mesmas ações que eu cometi. Ela entendeu perfeitamente minha natureza manipuladora e enganosa. Sabendo como uso habilmente minha beleza e inteligência em meu favor, decidi firmemente que ela não tinha influência sobre mim. Afirmei friamente que poderia facilmente arruinar a vida dela sem perder um minuto de sono. Para conseguir o silêncio dela, afundei ainda mais e recorri à chantagem, insinuando que expor minha infidelidade machucaria Mark. Com base nos nossos laços familiares partilhados, enfatizei a Amy a destruição potencial que ameaça não só a si mesma, mas também aos nossos pais e avós, se ela mantiver este conhecimento. Deixei claro que qualquer exposição da minha infidelidade recairia exclusivamente sobre os ombros dela, o que teria um efeito catastrófico que afetaria todas as áreas de nossas vidas. Concluindo minha ameaça, enfatizei que estava pronto para fazer qualquer coisa para me proteger. Mas Amy ficou em silêncio, recusando qualquer comunicação, e então interrompeu abruptamente a conversa. Nos meses seguintes, Amy continuou a contactar-me ocasionalmente, assumindo o papel de mentora moral, ensinando-me sobre fidelidade nos relacionamentos e partilhando artigos sobre como superar a infidelidade no casamento. Mas minhas respostas às mensagens dela invariavelmente se resumiam a um único símbolo emoji ardente que ela entendia muito bem. Às vezes, manipulei suas emoções, enfatizando repetidamente que só ela poderia controlar uma situação específica. Desta forma, tentei transmitir-lhe a ideia de que se ela persistir na sua aspiração, ela própria será responsável por causar danos a todos ao seu redor. Durante a sua última visita, Amy demonstrou preocupação genuína, sentindo-se sufocada pelo conhecimento da minha traição para com Mark, uma alma completamente inconsciente das minhas ações. Isso me deixou muito irritado. Eu não conseguia entender por que ela se intrometia persistentemente na minha vida pessoal. Decepcionado com seu mal-entendido e falta de vontade de entender a dica, impulsivamente dei mais um passo à frente. Eu corajosamente disse a ela na cara que meu caso apaixonado com Eric continuava, ousando tomar todas as medidas que ela considerasse necessárias. Ao mesmo tempo, afirmei com segurança que ninguém acreditaria nela, confiando na minha capacidade de manipular a percepção dos outros. Amy sabe muito bem que suas persuasões sinceras não têm efeito sobre mim. Mas sua constante simpatia e preocupação sincera muitas vezes me irritam. Não gosto muito da interferência dela em minha vida. Eu desprezo sua presença nas profundezas da minha alma. Rejeito veementemente o seu conselho, guiado pela crença de que a sua falta de experiência pessoal em encontrar o amor não lhe permite dar-me sermões sobre assuntos do coração e dos relacionamentos. Acima de tudo, sonho com a liberdade de sua interferência constante. Estou em uma situação incrivelmente perigosa. Esta manhã, enquanto eu estava no trabalho, Amy me ligou e, para meu horror, ouvi Amy e Mark conversando.
Amy me informou que a ligação foi feita no viva voz e Mark estava bem ao lado dela. Pressentindo um confronto iminente, fui apressadamente para o elevador vazio, sabendo muito bem o que estava para acontecer. Com o coração pesado, Amy confessou a Mark que havia revelado a verdade sobre minha infidelidade. Em estado de pânico, comecei a gritar ao telefone, negando categoricamente as acusações e insistindo que era tudo ficção. Ela começou a expressar seu profundo remorso a Mark por esconder meu segredo por 2 meses, e suas lágrimas corriam incontrolavelmente. Para sua surpresa, ela até se desculpou comigo, admitindo que não conseguia mais suportar o peso da minha decepção. Desesperado para me comunicar e dar explicações, implorei que voltassem para casa ou me dissessem sua localização para que pudéssemos nos encontrar pessoalmente, mas parece que minhas palavras foram ignoradas. Toda a atenção de Mark parecia voltada para confortar Amy. Meus gritos e gritos frenéticos não foram ouvidos, abafados por seus soluços comuns. E então, alguns minutos depois, as ligações terminaram repentinamente. Tentei freneticamente ligar para eles, mas nenhuma das ligações foi recebida. Logo ficou claro que ambos os telefones celulares não estavam disponíveis. Superado pela ansiedade e pelo desespero, corri para o escritório de Mark, mas descobri que ele não havia aparecido lá naquele dia. Numa última tentativa de obter informações, liguei para minha mãe para saber do paradeiro de Amy, mas descobri que ela também não estava em casa. Mamãe me contou que me disse que chegaria tarde em casa, enfatizando assim sua confiabilidade como filha ideal. Estou ficando cada vez mais preocupado a cada hora. Tentando acalmar meus nervos, encontro consolo no fato de que Mark vai me entender. A incerteza sobre quais informações Amy contará a Mark e como ele reagirá paira sobre mim, aumentando minha ansiedade. Quase 2 anos se passaram desde aquele dia fatídico, que agora chamo de dia D. Agora, quando reflito sobre minhas notícias anteriores, vêm à mente lembranças do desespero que experimentei. Lembro-me de como vasculhei freneticamente a cidade em busca de Mark e Amy, mas eles pareciam ter desaparecido. Para me distrair dos meus pensamentos, decidi me ocupar cozinhando para Mark. Enquanto eu cozinhava, inúmeros pensamentos passaram pela minha cabeça sobre como convencê-lo da minha sinceridade e da veracidade das minhas palavras. Quando Mark finalmente chegou, às 22 horas, dominado pelas emoções, corri até ele e o abracei com força, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Tentando desesperadamente me defender, convenci Mark de que as palavras de Amy nada mais eram do que uma mentira e que eu tinha os meios para explicar tudo. Mas Mark ficou em silêncio, congelado no lugar com uma expressão severa e ilegível no rosto. Surpreendentemente, ele me mostrou capturas de tela de nossas conversas com Amy, evidência indiscutível de que ela me implorou para confessar minha infidelidade e eu, por sua vez, a manipulei e a ameacei. Embora eu me justificasse dizendo que as minhas ações não eram chantagem direta, mas sim um ato de coerção, ficou claro que a minha percepção da situação estava em desacordo com a realidade. E então aconteceu algo que eu nunca esperei. Do sentimento avassalador de choque, fiquei sem palavras quando Mark apareceu na minha frente com fotografias nas quais Eric e eu éramos capturados em uma posição íntima e comprometedora. Quando prestei atenção nos ângulos dessas fotos e percebi que Amy, tendo entrado em minha casa no nosso aniversário, observava essa cena pela janela do quarto, que dava diretamente para o corredor, fui como um maremoto de compreensão. Ficou claro que ela havia tirado essas fotos incriminatórias antes mesmo de entrar na sala. O choque em seu rosto ao entrar não passou de uma fachada, cuidadosamente pensada para esconder sua informação sobre a traição. Em vez de simplesmente sair da sala e voltar em um horário mais conveniente, Amy decidiu deliberadamente criar um momento dramático ao se aproximar de nós. Devido à presença de provas indiscutíveis, não tive praticamente nada a oferecer em minha defesa. Continuei enfatizando que o caso era puramente físico, desprovido de qualquer ligação emocional, e surgiu por causa da profunda solidão que sentia devido à ausência constante de Mark. Implorei perdão a Mark, e esse ato quebrou meu orgulho e autoestima em inúmeros pedaços. No fundo, eu sabia que não merecia tal atitude, mas o amor me fez implorar humildemente por compreensão. Enquanto Mark estava em silêncio, esperei ansiosamente por sua resposta. Finalmente, ele disse as palavras que eu tanto queria ouvir que decidiu acreditar em mim.
Quando Mark me fez mostrar a ele minhas conversas com Eric, fui tomado por um sentimento de desespero. Foi checkmate, outro golpe esmagador. Eu sabia que essas mensagens continham evidências convincentes de que meu relacionamento com Eric vai muito além do mero contato físico. Todos os dias confessávamos nosso amor e desejo um ao outro, entrelaçando inextricavelmente nossos sentimentos. Entendi que se Mark testemunhasse essas trocas, seria o golpe mais forte do qual ele poderia não se recuperar. Percebendo que era inútil me defender ainda mais, parei de resistir e entreguei-lhe o telefone. Com as mãos trêmulas, ele folheou as gravações dessas conversas. Quando Mark leu as mensagens, a gravidade e a escala da minha infidelidade tornaram-se dolorosamente óbvias. Nas mãos de outra pessoa, esta revelação poderia ter causado agressão, ou agressão física. Mas Mark, como sempre, um cavalheiro, permaneceu calmo. Ele se sentou à mesa de jantar e sua expressão estava entorpecida pela enormidade da situação. Apesar das minhas tentativas de lhe servir comida, ele recusou, absorto na revelação que lhe foi revelada. Desesperado para salvar nosso casamento, prometi fazer tudo ao meu alcance para restaurar a confiança quebrada entre nós. Mas, por uma hora, Mark ficou em silêncio, concentrado em seu telefone, percorrendo mentalmente as capturas de tela de minhas conversas com Amy, como se estivesse preso em um ciclo interminável. Ao longo de nossa conversa, abri minha alma, tentando desesperadamente convencê-lo de que podemos restaurar o relacionamento e recomeçar do zero. De repente, ele quebrou o silêncio. Num tom pesado, ele me disse que sua decisão havia sido tomada. Ele pretendia pedir o divórcio. Implorei, mas no fundo entendi que Mark era uma pessoa muito atenciosa e equilibrada. Ele pesou cuidadosamente todos os prós e contras de cada decisão sua. Assim que ele tomou uma decisão, ela se tornou imutável. Independentemente das minhas ações e pedidos, a sua decisão permaneceu inabalável. Apesar dos meus esforços, Mark não mudou de ideia. Ele me disse para ficar em casa enquanto ele arrumava suas coisas e se preparava para sair. Fiquei impotente e observei-o arrumar suas coisas e não acreditei. Na minha última tentativa, implorei, contando-lhe sobre o futuro que poderíamos ter juntos com nosso filho, imaginando uma vida cheia de amor e felicidade. Fiz desenhos vívidos de nossos sonhos compartilhados, mostrei uma família idílica que poderíamos criar. Tentando desesperadamente impedi-lo, agarrei-me aos seus braços e pernas, tentando impedi-lo fisicamente de sair. Apesar dos meus esforços, Mark continuou a afastar-se resolutamente. Quando ele partiu naquela noite fatídica, o fechamento da porta soou com um eco final, mergulhando-me em um profundo abismo de solidão. O silêncio familiar da nossa casa agora me assombrava, servindo como um lembrete constante do dano irreparável que eu havia causado à minha própria vida. Naquele momento, senti intensamente a verdadeira beleza do meu casamento, percebi a profundidade da minha própria estupidez e como eu a considerava um dado adquirido. Cheio de arrependimento, me amaldiçoei por ter trocado a estabilidade e a grandeza de minha vida anterior por desejos temporários e pela destruição de uma união outrora desejada. Em busca do prazer passageiro, sucumbi à tentação das emoções baratas. As semanas seguintes acabaram sendo um pesadelo e, como resultado, voltei a ser como antes. Abandonei a comunicação, isolando-me do mundo exterior. Mesmo quando Eric tentou entrar em contato, bloqueei suas ligações sem explicação. Por fim, meus pais descobriram a verdade sobre meu divórcio e as circunstâncias que levaram a ele. Não foi Mark quem contou a ele sobre isso, mas eu mesmo tomei a difícil decisão de contar a meus pais. A gravidade da situação obrigou-me a procurar um sistema de apoio, razão pela qual tal revelação junto das pessoas mais próximas de mim. Percebendo que não poderia percorrer esse caminho difícil sozinho, recorri aos meus pais em busca de apoio inabalável. Independentemente das circunstâncias, eu sabia que o amor e a orientação deles sempre estariam ao meu lado. Mas quando descobriram a verdade sobre o meu adultério e a traição de Mark, a raiva e a decepção deles tornaram-se palpáveis. Mark não só tinha uma reputação impecável na minha família, mas era profundamente amado por todos. A vergonha que sentiram como pais que criaram uma filha que cometeu um ato tão grave era óbvia. E ainda assim, nas profundezas da minha solidão e remorso,
consegui usar minhas lágrimas como uma ferramenta para convencê-los de que foi um erro inocente e único. Felizmente, com o tempo e como resultado de meus pedidos sinceros, meus pais encontraram forças para me perdoar. Em sinal de apoio inabalável, minha mãe chegou a ficar comigo algumas semanas, percebendo que eu estava sofrendo e incapaz de suportar tal estado. Meus pais não sabiam que Amy sabia do meu caso e do quanto eu usava chantagem e ameaças para mantê-lo em segredo. Decidi não revelar-lhes esta terrível parte da verdade. Enquanto isso, Mark continuou a pedir o divórcio, surpreendendo-me ao abrir mão voluntariamente de metade de sua propriedade ao dividir nossa moradia compartilhada. Percebi que a decisão de Mark de me dar metade de nossa propriedade foi mais generosa do que eu merecia. Instalou-se num apartamento modesto, dedicando-se como esperado aos seus negócios. Foi perceptível que o trabalho o ajudou a lidar com a separação, e isso foi muito compreensível para mim, pois também busquei conforto nas minhas funções profissionais. Com o tempo, consegui recuperar alguma aparência do meu antigo eu. Tendo conseguido um emprego de tempo integral como advogado, ficava ocupado durante o dia, mas nunca conseguia realmente seguir em frente. Todos os dias, eu orava fervorosamente por um encontro casual com Mark, esperando uma oportunidade de encontrá-lo novamente. Dia após dia, meus pensamentos estavam ocupados com o sonho de que Mark poderia me trazer de volta. A severidade das minhas ações e o impacto delas em nosso relacionamento não me deram paz de espírito, causando ainda mais estresse do que um trabalho estressante. Apesar de todas as preocupações, esperava que Mark ainda me amasse e encontrasse forças para me perdoar. A vontade de contatá-lo não me abandonou, mas a coragem de fazer essa ligação me escapou a cada passo. Na semana passada visitei meus pais, mas descobri que eles haviam saído para um casamento. Mas Amy, minha sempre presente irmã, estava lá sozinha. Eu estava me sentindo desconfortável no começo. Eu queria ir embora o mais rápido possível, mas Amy insistiu que eu ficasse um pouco. 2 longos anos se passaram desde nossa última comunicação cara a cara, quando ela expôs minha infidelidade. Quando ela perguntou se eu queria uma bebida, recusei, esperando uma breve troca de conversa antes de sair. Mas sua persistência não me deixou escolha a não ser ficar. Logo ela reapareceu na sala, segurando cuidadosamente 2 copos nas mãos, e me ofereceu um. Cada ato de bondade da parte dela só aumentou a complexidade do nosso relacionamento. O peso da gentileza de Amy me atingiu ainda mais do que antes, apesar da aparente insignificância desse gesto. Depois de reunir coragem, sustentei seu olhar e perguntei diretamente por que ela decidiu não contar aos nossos pais sobre minha chantagem. Essa questão me assombra há muito tempo e, naquele momento, sua presença era sem dúvida palpável. Para minha alegria, ela veio até mim e me abraçou cordialmente. Ficou claro que ela também enfrenta um teste difícil. Sinceramente arrependida, ela pediu desculpas por revelar a verdade a Mark, confessou seu amor por mim e disse que nunca quis fazer mal. Ocorreu-me que Amy estava realmente escondendo a verdade sobre minhas ameaças de nossos pais. A surpresa na sua resposta refletiu o choque que senti no momento em que percebi que ela não esperava que eu descobrisse o seu silêncio sobre este assunto. Com lágrimas nos olhos, ela confessou que quando contou a Mark sobre minha infidelidade, ele inicialmente duvidou de suas palavras. Para respaldar suas acusações e confirmar suas palavras, ela não teve escolha a não ser compartilhar bate-papos e fotos incriminatórias com ele. Durante toda a nossa conversa, ela enfatizou repetidamente seu amor por mim e sua firme determinação de nunca me prejudicar. Quando vi suas lágrimas, fui tomado por uma onda de remorso, que me fez arrepender do ódio que sentia por ela. Ela nunca entendeu a profundidade dos meus verdadeiros sentimentos. De repente, ficou claro para mim que, durante todo esse tempo, Amy vinha protegendo silenciosamente minha reputação diante de nossos pais. Tal descoberta me atingiu como uma onda, revelando toda a devoção e amor que ela demonstrou por mim como irmã. Naquele momento, eu realmente a vi como ela é e compreendi a profundidade do nosso vínculo fraterno. O peso de minhas ações passadas pesou sobre mim, e percebi como a tratei terrivelmente ao longo de nossas vidas, sem hesitar em apagar sua luz. Minhas pernas cederam e senti que o remorso estava me consumindo. Com os olhos marejados, pedi-lhe humildemente um sincero pedido de desculpas,
permitindo-me gritar toda a dor e arrependimento que se acumularam em meu coração. Oprimido pelo arrependimento, ainda apresentei minhas sinceras desculpas, sentindo uma necessidade urgente de expiar cada erro. Mas M permaneceu inflexível, garantindo-me que não era exigido perdão dela. Em vez disso, ela me incentivou a redirecionar minhas desculpas a Mark, percebendo quanta dor eu havia causado a ele. Era absolutamente verdade, eu havia causado danos irreparáveis ao nosso casamento. Nas profundezas da minha imaginação, ainda havia esperança na possibilidade de recuperar Mark. Mas diante da realidade dessa conversa, o peso da incerteza recaiu sobre mim. O que posso dizer para corrigir a situação? Faz apenas 4 meses que falei muito bem de minha querida irmã Amy. Mas logo depois disso aprendi algo extremamente desagradável. Essa descoberta me chocou profundamente, mergulhando-me de volta nas profundezas do desespero que experimentei durante o divórcio. A verdade foi revelada. Mark e Amy estavam namorando secretamente. Houve dúvidas sobre as intenções de Amy, em particular, que ela decidiu compartilhar com Mark nossas fotos íntimas com Eric. Se ela realmente fosse sincera e de coração puro, ela nunca teria fotografado esses momentos entre Eric e eu. Ficou claro que ao entrar na sala ela parou deliberadamente, pensando na situação antes de decidir tirar essas fotos para fins pessoais. Essa conclusão me levou a acreditar que suas ações foram causadas por astúcia, como evidenciado pela falsa surpresa que ela demonstrou ao presenciar essa cena. Embora Amy tenha testemunhado essa cena pela janela e até aproveitado para filmá-la em seu telefone, chamá-la de vadia astuta parece injusto. De qualquer forma, uma conversa com Amy há 4 meses me levou a começar a visitar meus pais com frequência, acreditando que todos já haviam se afastado desse capítulo da vida de Mark. Infelizmente, logo percebi que estava muito errado. Ficou claro que durante todo esse tempo todos continuaram a se comunicar com Mark. A verdade é que eles evitaram deliberadamente mencionar o nome dele na minha presença, talvez querendo poupar meus sentimentos ou me proteger de mais dores mentais. Recentemente descobri que a carreira de Mark foi bem-sucedida e que seu negócio estava prosperando. Também descobri que ele visitava meus pais com frequência, embora eles escondessem essa informação de mim. Tornou-se perceptível que Mark permaneceu gentil e atencioso com meus pais durante todo o tempo de nossa separação. Ingenuamente, permiti-me interpretar este novo conhecimento como um vislumbre de esperança de reconciliação. Talvez eu tenha pensado, Mark pretende consertar nosso relacionamento prejudicado, mas uma sensação de constrangimento e vergonha me impediu de perguntar diretamente a meus pais sobre suas próximas visitas. Com a intenção de cruzar o caminho de Mark, tentei especificamente visitar meus pais com mais frequência. Depois de várias semanas de tentativas, finalmente me deparei com um momento em que Mark estava jantando com eles. Aproveitando a oportunidade, aproximei-me dele na esperança de iniciar uma conversa significativa. Embora ele tenha se comportado de maneira educada e cortês, perguntando sobre minha saúde e trabalho, não consegui me livrar da sensação de que algo estava errado. Pareceu-me que seu comportamento era diferente do anterior, como se ele evitasse deliberadamente o contato visual direto e mantivesse a conversa no mínimo. Envergonhado e tentando desesperadamente descobrir a causa do desconforto de Mark, não conseguia entender por que ele hesitava tanto em iniciar uma conversa. Quando o jantar acabou, vi que tinha uma chance quando ele saiu para lavar as mãos. Decidindo conversar a sós com ele e talvez retomar nosso relacionamento, eu o segui silenciosamente. Mas quando tentei alcançar suas mãos e estabelecer contato físico, ele recuou instintivamente, criando uma distância entre nós. Incapaz de aguentar, tentei abraçá-lo, mas só encontrei seus braços estendidos, o que enfatizou ainda mais a distância entre nós. Então ele me disse sem rodeios que a possibilidade de uma maior reconciliação havia desaparecido. Ele deixou claro que continua vivo no meio da nossa conversa, Mark quase admitiu que já tinha outra. Esta notícia foi um choque para mim porque permaneci sozinha e não podia deixá-lo. Parecia incrível que ele tivesse encontrado tão facilmente outra pessoa que preenchesse o vazio de sua vida enquanto eu ainda sofria de dor de cabeça. Além disso, descobri que quem ele estava namorando não era outro senão minha irmã Amy. Essa descoberta me chocou profundamente, pior ainda, ficou claro que minha família estava ciente desse novo relacionamento.
A gravidade da traição de Mark e Amy foi avassaladora. Depois daquele jantar, pedi persistentemente à minha mãe que me ajudasse a me reconciliar com Mark, agarrando-me desesperadamente à esperança de restaurar nosso relacionamento. Mas ela me aconselhou fortemente a seguir em frente e procurar um parceiro adequado. Enquanto eu persistia, minha mãe finalmente me revelou a amarga verdade. Amy e Mark começaram a namorar apenas 6 meses após nosso divórcio. O peso dessas palavras caiu sobre mim como um maremoto e me senti profundamente mal. A visão de Amy ao lado de Mark era a última coisa que eu queria ver na minha vida, e essa constatação finalmente me quebrou. Oprimido pela dor, sucumbi às lágrimas de partir o coração e minha contrição envolveu todo o meu ser. Embora minha mãe tentasse me confortar, seu apoio parecia se inclinar mais para Mark por causa de seu comportamento infalivelmente gentil e agradável. Pouco depois de descobrir a verdade, descobri que Amy e Mark haviam confirmado oficialmente seu relacionamento 2 meses antes, o que coincidiu com a comemoração do aniversário de Amy. O anúncio foi feito na frente de todos, inclusive de mim, um doloroso lembrete de sua felicidade recém-descoberta. Em seguida, eles compartilharam seus planos de comprar uma nova casa, uma grande casa familiar para o futuro juntos e os filhos que planejavam ter. Ao longo desta revelação e comunicação subsequente, não pude deixar de notar os olhares persistentes dos outros. A consciência deles da minha nova consciência deu à situação uma gravidade adicional. Ao observar o que acontecia, pareceu-me que estava diante do merecido espetáculo de um macaco dançando atrás do vidro de um aviário para a diversão de todos. Apesar do vazio borbulhando em minhas veias, me forcei a manter a aparência de força. Eu não queria que ninguém visse o quão profundamente eu estava magoado. Reuni todas as minhas forças para apoiá-los, mas por dentro senti que minha alma estava quebrada em inúmeros pedaços. A sala estava cheia de alegria e felicidade, o que só aumentou a dor dentro de mim. Minha garganta apertou, ficou difícil engolir e, por fim, fui para o quarto dos meus pais. Ali, sozinho, finalmente me permiti soltar as lágrimas que vinha segurando há muito tempo. Amy percebeu minha ausência e me seguiu até a sala, expressando seu pesar pela dor que eu estava sentindo. Ela tentou me abraçar, mas eu instintivamente a afastei, exigindo que ela abandonasse sua falsa gentileza na minha presença. Dominado pela raiva e pelo ressentimento, acusei-a de namorar Mark apenas para vingar todos os insultos que lhe causei quando criança. Apesar do silêncio, ela me olhou com um olhar gelado, aumentando a tensão entre nós. Continuei a fazer acusações, acusando-a de roubar meu marido de mim e de manipular nossa família. Numa tentativa desesperada de expor suas verdadeiras intenções, exigi que ela provasse a autenticidade de seus sentimentos. Confuso e desesperado por respostas, voltei-me para Amy com uma pergunta sobre as razões das contradições em suas ações. Perguntei por que ela tirou uma foto minha com Eric, se suas intenções eram sinceras e por que ela fingiu choque ao entrar na sala, apesar de ter testemunhado claramente nossa intimidade. Naquele momento, vi uma frieza incomum refletida em seus olhos. Amy respondeu calmamente, confirmando que seu amor por Mark e o relacionamento deles é baseado na pureza e lealdade, e não no desejo de se vingar de mim. Ela alegou que nem ela nem Mark eram vingativos ou maliciosos como eu. Com tristeza na voz, ela enfatizou que seu amor por mim permanece o mesmo e que ela nunca me desejou mal. Segundo ela, eles tentaram reprimir seus sentimentos, lembrando-se das possíveis consequências. Enquanto Amy falava sobre o desenvolvimento natural de seu relacionamento com Mark, era insuportável para mim ouvir suas palavras de amor, sentindo meu próprio coração desmoronar. Dominado pelas emoções, empurrei-a para fora da sala, querendo ficar sozinho, enquanto o peso da conexão deles ameaçava me engolir. Fechando a porta atrás dela, esperei excluir a dolorosa realidade que estava enfrentando. Mas naquele momento, senti uma intrusão. A porta se abriu ligeiramente novamente. Ouvi a voz de Amy pela fresta. Ela me lembrou que as consequências que enfrentei foram resultado de minhas próprias ações, e agora eu não tinha escolha a não ser aceitar a sepultura que havia cavado para mim mesma. Fiquei sem palavras, incapaz de responder ao comentário áspero, mas verdadeiro, de Amy. Percebi o dano irreparável que havia causado ao meu casamento. Sacrifiquei a felicidade duradoura em prol do prazer e agora tinha que lidar com as consequências.
Reservando um tempo para falar e reunir forças, saí da minha reclusão. Quando fui para a sala, vi que todos estavam comemorando alegremente a recém-descoberta felicidade de Mark e Amy como casal. Meu pai dançou com Amy e Mark e minha mãe os apoiaram. Foi dolorosamente perceptível que a felicidade e a admiração que antes eram dirigidas a mim agora foram transferidas para Amy. A partir daquele momento percebi que meu caminho consistiria em reflexão, crescimento e aceitação da escolha que fiz. Em todas as oportunidades, Amy falava com entusiasmo sobre a nova casa que Mark havia projetado cuidadosamente para a vida futura deles como marido e mulher, com lugar para os filhos. Agora parece que Mark e Amy são inseparáveis. Eles estão presentes em todas as grandes e pequenas celebrações familiares, apertando as mãos com força como pombas. Observo com amargura enquanto Mark penteia suavemente o cabelo dela para o lado, iniciando uma conversa. Durante 3 anos de convivência e 1 ano de casamento, Mark mal encontrou tempo para me acompanhar nas celebrações familiares. Vê-los juntos, sua conexão física constante, é um lembrete implacável do que perdi. Toda a família se reúne, com os olhos cheios de admiração pelo novo amor profundo e radiante de Mark e Amy. Você consegue imaginar essa visão? E sou recebido com sorrisos e sobrancelhas levantadas. Sussurros silenciosos de acusações de traição estão no ar. Ninguém diz estas palavras abertamente, mas com seu consentimento fingido, expressam aprovação e apoiam a ideia de que mereço esta dor. Tentei conversar com meus pais sobre o fato de Amy e Mark estarem encenando uma peça causada pelo desejo de se vingar de mim. Para meu horror, em vez de me apoiarem, meus pais insistiram que eu procurasse um terapeuta aqui e agora. A resposta deles intensificou ainda mais o sentimento de isolamento e abandono, fazendo-me duvidar que alguém realmente compreenda a profundidade do meu sofrimento. É claro que minha família entende com que dificuldade observo a felicidade conjunta de Mark e Amy. Na verdade, ver uma mulher tão indigna como Amy ao lado de um ente querido é uma dor de cabeça. Acredito firmemente que Mark merece muito mais e tenho certeza que posso oferecer a ele muito mais amor e companheirismo. Enquanto eles se banham nos raios do seu amor, uma nuvem de escuridão cai sobre mim. Há um desejo crescente em mim de evitar conhecê-los, mas devo admitir que ainda há um vislumbre de esperança em meu coração, o que me leva a fazer uma última tentativa de retribuir o amor de Mark. Só a visão de sua felicidade me causa uma dor profunda. No fundo, eu secretamente amaldiçoo Amy, desejando silenciosamente que algo inesperado aconteça e atrapalhe a alegria deles. É desagradável admitir essa verdade, mas estou sendo honesto. Entendo que você possa me condenar, mas, por favor, tente considerar meu ponto de vista. Eu me vejo como vítima nesta situação, não Mark. Ele recebe todo o amor e respeito, e eu carrego o fardo do rótulo de mentiroso. Enquanto ele estava absorvido na construção do seu negócio, eu sofri sozinho, pagando um preço considerável pelos seus sacrifícios. Quando a empresa de Mark continua a prosperar, ambos ficam felizes em se gabar de seu sucesso na minha presença. Tenho que colocar uma máscara de sorriso sempre que alguém menciona suas conquistas. No fundo, não tenho sentimentos bons e sinceros por eles, porque é óbvio que gostam de ver minha devastação, entregando-se à sua vida amorosa egoísta. Parece que formaram uma aliança contra mim, mas ninguém ao redor parece capaz ou disposto a reconhecer esta realidade. Mas acredito firmemente que a verdadeira felicidade lhes escapa, porque o auto-engano só pode enganar os outros, mas não a si mesmo. Independentemente das circunstâncias, é uma tarefa incrivelmente difícil ver sua própria irmã radiante de felicidade ao lado de seu ex-marido, que é realmente uma pessoa maravilhosa. 2 anos se passaram e, embora muitos tenham voltado ao passado e esquecido, estou num estado de estagnação, incapaz de fazer o menor progresso. Toda tentativa de seguir em frente parece fútil, pois o peso do passado continua a me puxar para trás. Se Amy e Mark não tivessem se gabado de seu amor e sucesso na minha presença, um dia acordei com uma enxurrada de notificações e mensagens de parabéns inundando os bate-papos familiares. Mark preparou uma oferta incrível para Amy em um lugar exótico no exterior, bem à beira-mar. Fotos deslumbrantes capturaram toda a essência do momento mágico, fazendo com que todos congelassem e enviassem desejos sinceros.
Mark até contratou um fotógrafo profissional para fazer as fotos parecerem um conto de fadas. Enquanto palavras de alegria e parabéns chegavam de nossos parentes e entes queridos, tornou-se cada vez mais insuportável para mim observar sua felicidade abençoada. Essa foi a gota d'água que me causou uma sensação irresistível de tristeza. Deprimido por sua vida aparentemente perfeita, fiquei cada vez mais frustrado e acabei decidindo sair do chat em grupo. Esse ato enfureceu meu pai, que mais tarde me repreendeu por minha aparente imaturidade. Ele até ameaçou romper relações comigo, sentindo-se profundamente envergonhado por eu ter me tornado alvo de fofocas familiares e desonrado meus pais. O que mais me incomodava era que todos pareciam absortos no próprio amor, no sucesso e na felicidade, não prestando atenção nas dificuldades e nas dores que eu carregava dentro de mim. Infelizmente, parece que ninguém pensa na minha felicidade e bem-estar mental e não leva em conta o enorme trauma mental que estou passando. Muitas vezes é esquecido que os trapaceiros também podem ser vítimas e experimentar uma sensação de solidão porque o seu ponto de vista permanece obscuro. Enquanto Mark e Amy planejam cuidadosamente seu casamento, os detalhes de sua extravagante celebração estão entrando em nosso círculo social. Um casamento no destino, à beira-mar, com os melhores organizadores de casamento, fotos requintadas, ensaios pré-casamento e todos os acessórios necessários tornou-se o principal assunto das conversas na cidade. A excitação em torno do casamento atingiu o seu clímax. As pessoas discutiram com entusiasmo cada detalhe. Sair do chat em grupo foi uma decisão sábia que me permitiu não me afogar no fluxo transbordante de discussões, mas acidentalmente descobri sobre o grandioso evento por meio de uma carta-convite que continha nomes de respeitados organizadores de casamento e fotógrafos famosos. No fundo do meu coração, decidi não participar neste evento porque simplesmente não conseguia suportar a carga emocional que isso traria. Mas minha mãe insistiu que minha ausência causaria especulações e condenação de outras pessoas e me incentivou a reconsiderar minha decisão de comparecer ao casamento. Minha mãe deixou claro que minha presença no casamento era inegociável, ressaltando que se eu recusasse minha maturidade seria questionada. Ela até ameaçou romper nosso relacionamento e nunca me perdoar se eu recusasse. Meu pai já estava mostrando sinais de abdicação parcial após meu ataque a Mark e Amy em um bate-papo em grupo. Embora seu silêncio e evitação fossem dolorosos, pensei que fosse um estágio temporário que exigia tempo para cicatrizar. Nesta situação difícil, a minha mãe continuou a ser a única fonte de apoio e conforto para mim, e eu não conseguia aceitar a ideia de que poderia perdê-la. Quando faltavam apenas 2 semanas para o casamento, decidi com relutância comparecer, decidindo a todo custo manter um relacionamento com minha mãe. Decidi recusar participar de eventos de casamento porque meu papel já era mínimo. Mas mesmo sem participação ativa, o casamento acabou sendo difícil e emocionalmente difícil. À medida que os momentos memoráveis se desenrolavam, não conseguia aceitar que o meu querido Mark beijasse a noiva, a quem considerava indigna do seu amor. Dominado por esses sentimentos, tranquei-me no banheiro, buscando consolo e distância dessa cena dolorosa. Depois do casamento, tentei limitar a comunicação com a maioria dos familiares, com exceção da minha mãe. Ela continuou a demonstrar apoio inabalável, telefonando-me e visitando-me regularmente, evitando cuidadosamente falar sobre Amy e Mark. A vida continuou normalmente e então recebi a notícia de que Amy havia dado à luz um menino 1 ano depois do casamento. Esta notícia tocou meu coração, provocando uma dor dolorosa em mim. Foi um lembrete amargo de que o bebê deveria ter sido meu, não de Amy. Eu esperava que fosse eu quem daria à luz o filho de Mark. Embora minha mãe tenha escondido de mim a gravidez de Amy, de alguma forma a notícia sobre seu filho chegou até mim. Essa notícia causou uma recaída na minha depressão, que nunca passou totalmente. Entendo que minha franqueza possa ser difícil de ouvir e peço desculpas se parecer rude. Peço-lhe que imagine, pelo menos por um momento, a profundidade do meu tormento para compreender o profundo sofrimento que experimentei. Histórias de sucesso apareceram diante de mim uma após a outra, e eu não pude fazer nada além de suportar o peso de cada uma delas. Já fui o auge das realizações em minha família e agora me tornei uma fonte de vergonha. O desprezo de meu pai por mim era palpável e parecia que minha mãe estava ao meu lado para promover minha autocura e autocuidado.
O desprezo e a condenação daqueles ao meu redor tornaram-se avassaladores, deixando-me num estado de estagnação, incapaz de superar a dor causada pelo rompimento com Mark. Mesmo alguns anos após o divórcio, meus resultados no trabalho deixaram muito a desejar. Meu chefe me tolerou apenas por causa de minhas conquistas anteriores, mas no final deu um ultimato final. Se eu não começar a priorizar as coisas e não fizer melhor o meu trabalho, minha irresponsabilidade continuará a afetar negativamente nossos clientes. Teria sido sensato recuar, mas não tive escolha. Pouco depois deste último aviso, fui destituído do meu título de advogado e transferido para o cargo de paralegal. Minhas sessões de psicoterapia foram ineficazes. Minha terapeuta estava prestes a desistir de nossas aulas, pois havíamos chegado a um ponto em que ela sentiu que não poderia mais me ajudar. Quem está sofrendo aqui? Para encontrar o encerramento e a paz interior, meu terapeuta sugeriu que eu fizesse as pazes com Mark e M, mas recusei categoricamente, dizendo que não conseguiria pedir perdão a eles, especialmente considerando o que ela havia feito comigo. Ela tirou tudo de mim. Apesar disso, o terapeuta me ofereceu duas opções. Agora era necessário fazer uma escolha. Suportar os tormentos de uma vida inteira ou buscar a reconciliação. Depois de várias semanas pensando em opções, de alguma forma, inexplicavelmente, me vi na porta de Mark. Eu não sabia o que estava pensando ou como encontrei coragem para estar ali naquele dia. Para minha surpresa, eles me cumprimentaram calorosamente, embora não fosse sincero. Como eles poderiam? Amy estava sentada com o bebê no colo e Mark preparava diligentemente uma mamadeira de leite. Quando olhei para o rosto da criança, emoções conflitantes tomaram conta de mim porque ele era muito parecido com Amy. Vendo Mark e Amy unidos, cuidando de seu filho, não pude conter minhas emoções. Colocando essas palavras no papel, não posso deixar de ficar com o coração partido. Com um tremor na voz e uma vulnerabilidade sincera, expressei minha necessidade desesperada de reconciliação para poder viver. Criei coragem e pedi desculpas a Mark pela minha infidelidade e a Amy por todos os insultos que lhe causei. Com lágrimas nos olhos, expus o profundo desespero em que mergulhou minha vida após as ofensas que cometi. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Tentei o meu melhor para conter minhas emoções e admitir meus erros. Dominado pelo remorso, estava à beira da sufocação. Naquele momento, Amy entregou o bebê para Mark e me abraçou apressadamente. Mark, que parecia compassivo, disse que eles me perdoaram há muito tempo e nunca nutriram má vontade em relação a mim. Inspirado pelo perdão deles, voltei-me para Mark com um pedido ousado de me convidar para uma terapia de pares. Senti uma necessidade urgente de discutir abertamente minha infidelidade na frente de Mark e de nosso terapeuta para finalmente esquecer o passado. Toda a atmosfera mudou quando ambos ficaram chocados com minha demanda inesperada. Quando vi o olhar intenso de Amy fixo em Mark, ficou claro que ela já havia assumido o controle de seus pensamentos. Como ele poderia vir em meu socorro? Embora tenha pedido perdão, deixou claro que não poderia oferecer qualquer outra ajuda. Mark me desejou sinceramente boa sorte, mas ao mesmo tempo enfatizou que sua família agora está em primeiro lugar para ele. A família dele é Amy e o bebê, e eu, que já fui tudo para ele, agora me tornei apenas um ninguém aos seus olhos. Em desespero, implorei, expliquei que precisava de seu apoio para lidar com a depressão crescente e que ele era o único que poderia me ajudar. Mas quando olhei nos olhos dele, vi um olhar distante, indiferente à minha dor. Era um olhar frio e vazio. Em resposta, ele disse que não poderia fornecer nenhuma ajuda além do perdão. Ele contou sobre os sacrifícios que já havia feito. Docilmente abriu mão de sua casa e de parte de seus bens, sofreu durante 2 anos para restaurar sua vida. Continuei chorando e implorando por ajuda, mas seu comportamento ficou cada vez mais irritado. Ele me disse que precisava sair para trabalhar e imediatamente exigiu que eu fizesse o mesmo. Ele explicou que já era hora da criança ir para a cama e por isso eu tinha que me livrar da presença dela. Não me acalmando, pedi persistentemente ajuda, mas fui recusado. Ele disse que poderíamos discutir o assunto mais tarde, já que ele estava atrasado para o trabalho e Amy estava ocupada colocando o bebê na cama. Nunca antes me permiti afundar tanto na frente de alguém, e aqui estou eu, repetidamente, me humilhando na frente de Mark.
Eu estava de joelhos, implorando desesperadamente que ele me ajudasse a sair da depressão, mas meus apelos foram ignorados. Parecia que eles haviam se vingado totalmente de mim, e eu só podia imaginar a satisfação que sentiram ao comemorar sua vitória. Vivenciando humilhação e angústia mental, decidi sair de casa. O caminho de volta para casa foi uma provação difícil para mim, e por isso fiquei à beira da loucura. Em completo caos e desespero, sonhei com um carro batendo no meu, na esperança de que essa loucura, consumindo minha vida e meus pensamentos, acabasse. O tormento que senti depois de sair de casa me fez chorar incontrolavelmente e gritar o dia todo. Senti-me obrigado a escrever estas palavras porque elas me sufocavam por dentro. Mas estou bem ciente de que algumas pessoas podem considerar minha história uma ficção, rotulando-me de um impostor mentiroso. Outros podem me chamar de mentalmente instável, de psicopata, e há quem me chame de mentiroso, insistindo que fui eu quem causou tudo o que aconteceu comigo. Talvez eu seja o que todos vocês pensam que sou. A realidade pode ser muito mais confusa e perturbadora do que qualquer ficção. Na verdade, poderia ter cometido uma fraude e admito que sucumbi à infidelidade, da qual lamento profundamente. Foi um erro flagrante da minha parte, mas quem entre nós evita erros na vida? Alguém teve a sorte de escapar das consequências de seus atos, e alguém como eu tem que pagar um preço alto, não só na vida, mas também na alma. Lamento profundamente minhas ações relacionadas à chantagem e ameaças contra M. Admito meu erro e a maldade que me consumiu naqueles minutos, mas o fato de ver sua alegria e felicidade no presente me corta a alma. A ironia do destino é que, tendo ficado mais sábio, sinto-me ainda mais arrasado e consumido pelo ciúme dela. Na minha família, tornei-me uma ovelha negra silenciosa, ofuscada pelo brilho que agora pertence à minha irmã. Parece que ela tirou todas as coisas boas da minha vida, deixando-me apenas perda e vazio. Enfrentei o fato de ter perdido o amor e o respeito tanto da minha família quanto de Mark, o homem que um dia tanto valorizei. O sonho de constituir família com ele, de morar junto, foi destruído para sempre. M, tendo tirado tudo de mim, me deixou sem direito de voto e preso. Não consigo desabafar a enorme pressão que se acumulou dentro de mim, porque aos olhos dos outros sou taxado de mentiroso, de culpado. Como uma alma indefesa deriva numa garrafa de vidro em mar aberto, senti-me completamente desesperado. Mesmo assim, minha crença de que M é um lixo de duas caras veio à tona para que todos vissem. Quando decidi anestesiar minha dor com álcool e dançar em uma boate, vi algo chocante. Enquanto bebia no bar, observando os dançarinos na pista de dança, meu olhar pousou em um rosto familiar. Sim, era a tímida M. Ela beijou apaixonadamente um jovem, aconchegando-se nele. Sem perder um segundo, tirei muitas fotos da paixão deles. Durante essa longa noite, tive um grande número de fotos e vídeos da traição de M, e foi naquela noite que me senti muito melhor. Finalmente, consegui sentir alívio. Depois de deixar o clube, eu estava ansioso pela manhã para me encontrar com um investigador particular. Tendo contratado um detetive, esperei pelo resultado de seu trabalho. Eu tinha certeza de que esta não era uma traição única a M. Mark. Uma semana depois, tive evidências de que M vinha traindo Mark há 2 anos com um professor de educação física de 30 anos da escola onde M e seu amante Nick trabalhavam juntos. Sem hesitar, fiz inúmeras cópias das provas da infidelidade de M e as enviei por correio, primeiro para o escritório de Mark, para meus pais, para os pais de Mark. Claro, postei vídeos e fotos do clube no bate-papo familiar. Você não tem ideia de como fiquei feliz quando enviei essas evidências para todos que pensavam que M era um anjo. Depois, restou apenas observar a vida feliz de M desmoronar sob o peso de suas mentiras e infidelidades. Depois de me recompor, comecei a trabalhar ativamente e a procurar emprego como advogado. Em uma semana, a vida de M foi completamente destruída. Depois de saber sobre o caso de M, Mark fez um teste de paternidade de DNA e descobriu que Mark não era o pai biológico do filho de M. Mark expulsou M de casa e pediu o divórcio. Nossos pais, que tanto elogiaram M, ficaram completamente decepcionados com ela. Ela ficou sozinha com o bebê nos braços. 6 meses se passaram e chegou o dia que preencherei para o resto da vida.
Mark veio à minha casa e pediu perdão e disse que queria restaurar nosso relacionamento e que ainda me ama. Mas eu não estava mais tão arrasado e humilhado como quando pedi ajuda a ele. Eu disse com um sorriso no rosto que não poderia ajudá-lo em nada. Reencontrei a felicidade ao conhecer um homem maravilhoso e pretendo passar o resto da minha vida com ele.